Sabe que a gente pode colocar a partir de agora vários aspectos, né, para essa vitória. Uma delas, não dá para desconsiderar. O Renato, quando vai jogar com o time reserva contra o Atlético Paranaense, na casa do Atlético Paranaense, ele já começa como favorito. A partir de agora nós não vamos temer mais. No ano que vem, no Campeonato Brasileiro, se aqui estiver o Renato, e a tendência é grande que ele continue o técnico do Grêmio, quando ele jogar contra o Atlético Paranaense, ele vai pensar o seguinte: olha, eu vou preservar de alguma maneira. O jogo que o Grêmio acaba de fazer, ele supera todas as expectativas que nós tínhamos em cima. Porque a gente pensava assim, poxa, mas será que não é o momento de repente, não deixar tão enfraquecido? Pô, não jogar, quem sabe, com 2, 3 titulares? Será que é o momento de mudar o goleiro? Pois aí, sabe o que acontece? O Renato / o Grêmio resolve desconsiderar tudo aquilo que a gente projetou. E aí o Monsalve, o Miguel Monsalve, um colombiano de 20 anos, que chegou e era a 5ª partida dele que ele era relacionado, mas nas outras 4 ele não teve oportunidade, ele resolveu simplesmente botar a bola embaixo do braço, chamar a responsabilidade e definir o jogo. Porque foi isso que nós vimos. O Grêmio hoje, não é que ele jogou mais que o Atlético Paranaense. O Grêmio jogou mais que o Atlético Paranaense, o Grêmio fez 4 gols e 2 valeram. Porque tem o gol do Monsalve, que foi anulado de forma correta, tem o gol do Duqueiroz agora no final do jogo, que foi anulado de forma correta. Ou seja, 2 gols anulados de forma correta, era para ter sido 4. E o goleiro do Grêmio não foi quem mais trabalhou. Eu acho que o Grêmio jogou hoje com o Nathan Felipe e com o Gustavo Martins um jogo maduro. O Edenilson foi importantíssimo. Não à toa, agora no final do jogo, a tarja de capitão estava no braço esquerdo do Edenilson. O Miguel Monsalve, ele mostra para nós todos um cartão de visitas espetacular, que a gente não sabe por onde que começa a elogiar ele. O Miguel Monsalve mostrou hoje um jogo com o tamanho do Grêmio, com todas as dificuldades que naturalmente se tem, e hoje ele tinha, porque a gente olhava o elenco do Grêmio escalado pelo Renato e pensava assim, poxa, mas esses caras, muitos sequer se conhecem. Ou seja, além de ser um time descaracterizado, é um time também sem entrosamento algum. Só que esse Monsalve, ele resolveu, disse assim, eu vou jogar quando eu tiver a bola, eu vou jogar quando eu não tiver a bola, eu vou jogar quando eu precisar passar, eu vou jogar quando eu precisar criar, eu vou jogar quando eu precisar finalizar, eu vou jogar quando eu precisar entender a jogada antes dela acontecer. É incrível. Muito obrigado, Miguel Monsalve. Podem me chamar de iludido, quem está no outro lado da tela, não tem problema nenhum. O Grêmio consegue uma vitória improvável contra o Atlético Paranaense. De novo jogando contra o Atlético Paranaense, que agora no segundo tempo principalmente, entrou Fernandinho, entrou Canóbio, entrou vários e vários jogadores que naturalmente são titulares desse time. E o time que começou do Atlético Paranaense não tinha nada de time muito descaracterizado, não. O Grêmio conseguiu jogar de uma maneira madura. O Grêmio conseguiu hoje tirar de alguns jogadores algo que nós não vimos. O Mike fez um partidaço. O Mike fez um jogo que a gente olha pelo jogo de hoje e diz assim, ô Reinaldo, tchau, não tem mais o que tu fazer aqui. Eu sei que é apenas um jogo, mas foi o jogo. E era um jogo com muito mais dificuldades para nós do que para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense jogava em casa, com casa cheia, com todo o seu torcedor. Aliás, parabéns aos cerca de 1.800, 1.900 torcedores do Grêmio que lá estiveram. É incrível. No nosso retorno aqui, no nosso microfone ambiental, colocado lá pelo Thiago Veloso e pelo Eduardo Picão, os nossos 2 integrantes da equipe lá no estádio da Arena da Baixada, teve momento em que o estádio era só o torcedor do Grêmio cantando. O torcedor jogou junto o tempo inteiro e o time correspondeu. Claro que o Natan Pescador fez aquilo que a gente espera dele, praticamente nada. Eu queria ver o Arezzo no time, eu queria ver, quem sabe, o Aravena jogando um pouco antes. Tudo bem, tem tudo isso, tá? Mas o Grêmio acaba de nos entregar um jogo muito além do que eu imaginava. Se eu pudesse assinar um empate antes de começar a partida, eu teria assinado. Não interessa quantos gols nós fizéssemos ou sofrêssemos. Dá aqui um ponto e tá tudo certo. Porque a vitória do Grêmio significa a saída do atoleiro. Significa o Grêmio não apenas respirar, porque tem mesmo a pontuação de outros que lá estão embaixo. O Grêmio começou uma rodada que era contrária ao Grêmio. A rodada, ela desfavorecia os resultados paralelos, mas é aquilo que a gente pratica o tempo inteiro. Não adianta eu me espelhar no resultado paralelo e eu não conseguir o meu resultado dentro de campo. E o Grêmio foi lá e conseguiu o resultado dentro de campo. O jogo de hoje do Grêmio é sim para se iludir. E se lá no próximo jogo a gente reclamar, é porque esse é algo que isso é algo que a gente que se permite. Eu, enquanto jornalista, mas também enquanto torcedor do Grêmio, a gente tem que se dar o direito de comemorar as conquistas, por menores que elas sejam. Nós acabamos de ganhar de um Atlético Paranaense numa grama de plástico, tudo era favorável ao Atlético Paranaense e tudo era contrário para nós. Nós ganhamos com autoridade.
O placar não diz o que foi o jogo. Terminou 2-0, poderia ter terminado 4, quem sabe até mais. Os melhores em campo do Grêmio foram jogadores do meio pra frente. A gente fala do Edenilson, a gente fala... Cara, como não falar do Monsalve, né? O Grêmio que tem alguns... e tem a nossa dupla de zagueiros, que foi muito boa quando precisou ser exigida. Tanto o Nathan Felipe quanto o Gustavo Martins, que inclusive fez o gol do Grêmio, o primeiro gol do Grêmio de cabeça. Só que o segundo gol do Grêmio, que é o gol da participação efetiva do Monsalve, porque no primeiro ele sofre a falta, que resulta no primeiro gol. Só que o segundo gol do Grêmio mostra o que esse colombiano tem de capacidade. Porque ele faz uma leitura do jogo, porque para quem não conseguiu visualizar ainda o gol e só acompanhou aqui na nossa jornada, a bola chega num zagueiro e o zagueiro vai tocar a bola de volta recuada pro goleiro. Quando o zagueiro bate na bola na direção do goleiro, ele já dispara de fora da área e vai na direção do goleiro. Isso é uma jogada que naturalmente a maioria dos jogadores ficaria olhando. O cara vai voltar pro goleiro, o goleiro vai espanar a bola, não vai dar em nada. Ele dispara junto. Então, quando a bola chega nos pés do goleiro do Atlético Paranaense, ele também chega. E aí o goleiro se apavora, vai tentar sair e não consegue. E o Monsalve joga a bola pro fundo do gol. Esse é o cara que tá ligado o tempo inteiro. Esse é o cara que o Grêmio precisa para jogar o tempo inteiro. E depois a gente vai discutir, não tem ele ou o Cristaldo. Por que não pode jogar os dois? O Grêmio tem mais gordura para colocar nesse time. O Arezzo sequer entrou em campo. E eu até, por mais que eu discorde... Eu compreendo, provavelmente o Renato vai citar, olha, eu abri 2-0, não precisava mais me preocupar tanto com a parte do ataque. Né? E aí preserva os caras pelo campo de plástico. Mas em resumo, a vitória do Grêmio é gigantesca. E o cartão de visitas, a primeira impressão que nos passa o Miguel Monsalve é de ilusão, sim. Eu já vi tantos outros clubes se iludirem com um monte de pé de rato. E por que a gente não vai se iludir com um cara que assumiu uma posição, 5 participações ele teve. As outras 4 ele não entrou em campo. Nesta quinto jogo relacionado, ele entrou. E mais, o Pilar nos lembrava aqui, é a primeira vitória fora de casa do Grêmio. É a 6ª na competição, mas é a primeira efetivamente fora do mando de campo do Grêmio. Importantíssima vitória. O Renato fez uma aposta e acertou. E o Monsalve colaborou demais. Muito obrigado, Miguel Monsalve. O Grêmio mereceu ganhar. E para que tu feche, ou pelo menos tu comece, quem sabe a tua semana melhor ainda, anota aí o Grupo Flex, porque o Grupo Flex, ele não vai te prometer algo que não aconteça. Quando tu faz um financiamento, tu sabe que tu vai ter um juro embutido naquilo. O que tu não pode é pagar juro abusivo. Então, vai ali, tá na tela ali, aproveita e já escaneia o QR Code na tela, usa o cupom BAGÉ20 que vai te dar 20% de desconto na negociação e tu pode simular o teu financiamento online, calculadora.grupoflex.com.br, ali tu faz a simulação e tu já sabe na hora quanto tu tá pagando de juros abusivos. Pague o que realmente você merece, pague só o justo. Você no verde de novo com o Grupo Flex.